Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou falar sobre o encéfalo. Na verdade eu vou estar dividindo essas aulas em 3 partes. Hoje eu vou começar falando sobre o tronco encefálico. Depois, na segunda parte, eu vou falar sobre o cerebelo e outras estruturas relacionadas e, por último, o cérebro. Então dá uma olhada ali na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando os links da parte 2 e parte 3, e também no final do vídeo eu vou deixar os cards para facilitar. Então vamos lá. Hoje vamos começar falando do encéfalo e suas generalidades. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que se halla contenido en la cavidad craneal. Todas as estruturas do encéfalo vão estar protegidas pelo nosso crânio. Em espanhol é denominado de bóveda craneana, que significa a caixa craniana. Um tabique fibroso horizontal constituído por la tienda del cerebelo, chamado de tentório, permite distinguir 2 porções, o que é infratentorial e supratentorial. Então vai ter essa divisão. Tudo que está embaixo do tentório vai ser infratentorial, são as estruturas médula oblongada, puente, cerebelo e os pedúnculos cerebelosos. Já o que está acima do tentório vai ser o supratentorial. Vai estar constituído por pedúnculos cerebrales e o cérebro. Então vamos só identificar aqui quais são as estruturas do encéfalo de modo geral, para a gente poder dividir e depois falar melhor sobre cada um deles. Então de baixo para cima a gente observa esse em roxo, que é a médula espinhal, a gente falou na aula anterior, faz parte do sistema nervoso central, mas já não faz parte do que é o encéfalo. O encéfalo começa a partir aqui, do bulbo raquídeo, ou também conhecido como médula oblongada. Depois desse em laranja a gente observa o puente de Varolho, ou também conhecido como protuberância. Atrás deles a gente tem o cerebelo. Aqui ao meio a gente tem o que é cérebro médio, ou mais conhecido como mesencéfalo. Por em cima aqui em vermelho tem o diencéfalo e depois o hemisfério cerebral, que é o nosso cérebro, nesse caso o hemisfério cerebral direito. Vamos ter outras divisões do encéfalo, que são o romboencéfalo, ou também conhecido como encéfalo posterior. Ele vai estar composto por essas estruturas, o bulbo raquídeo, puente e cerebelo. Aí tem o mesencéfalo, ou também conhecido como encéfalo médio. E vamos encontrar os colículos superiores e inferiores e os pedúnculos cerebrales. E por último, o prosencéfalo. Vai estar dividido em diencéfalo e telencéfalo. Prosencéfalo também é conhecido como encéfalo anterior. Outras estruturas importantes são as cavidades intraencefálicas. São denominados os ventrículos. São cavidades do sistema nervoso central e elas são formadas pela dilatação do tubo neural durante a formação do embrião, a embriogênese. E eles são responsáveis pela produção e também da circulação do líquido cefalorraquídeo. Tudo isso em vermelho que a gente vê são as cavidades intraencefálicas. E elas vão ter divisões. Por exemplo, no romboencéfalo, a gente observa o 4º ventrículo. No mesencéfalo, o aqueducto de Silvio. No diencéfalo, o 3º ventrículo. E no telencéfalo, os ventrículos laterales. Mas então vamos começar de vez falando sobre o nosso tronco encefálico, que vai estar dividido por bulbo raquídeo, protuberância e mesencéfalo, que são as estruturas que eu vou explicar nessa aula de hoje. E aí está o nosso tronco encefálico bem dividido. Depois da médula, vamos observar bulbo, ponte e mesencéfalo. Vamos lá, bulbo raquídeo, ou conhecido também como médula oblongada, que é a primeira porção que vamos encontrar de baixo para cima do nosso tronco encefálico. Se extiende desde el arco anterior del atlas, esta parte aqui, hasta la parte de la línea mediana de la superfície basilar del occipital. Essa porção aqui atravessando el foramen magno. Falando agora do límite inferior, é impreciso e corresponde à união do bulbo raquídeo com a médula espinal. Podemos dizer que a partir da decusação piramidal, que é essa estrutura, dividimos o que é a nossa médula espinal e o que é o limite inferior do nosso bulbo raquídeo. Por isso também tem o nome de médula oblongada, pois é a continuação da nossa médula espinhal. E o limite superior está constituído adelante e a los lados por el surco bulbopontino, que é esse surco aqui de cima. Bom, essa é uma vista anterior do nosso bulbo e quais estruturas vamos encontrar aqui.
temos essas eminências laterais chamadas de olivas, oliva esquerda, oliva direita. Ao meio vamos ter uma fissura chamada fissura mediana anterior, que é a mesma que a gente encontra na médula espinhal. Por cima, onde é o límite superior do bulbo, o surco bulbopontino, e que bem no meio, onde termina a fissura mediana anterior, temos uma depressão chamada de foramen ciego del bulbo raquídeo. E embaixo, onde termina o nosso bulbo raquídeo, tem a decusação piramidal, que ela vai interromper a continuação da fissura média anterior. E aqui, na região das olivas, vamos ter dois surcos. Nessa cara anterior, a gente observa melhor um surco pré-olivar. Atrás dele, numa cara lateral, a gente vai observar melhor num surco retroolivar. Depois, temos as pirâmides bulbares, que são essas estruturas centrais divididas pela nossa fissura média anterior. E como vocês podem ver, tem várias raízes saindo aqui de vários surcos. Elas são as raízes cranianas que a gente vai ver em outras aulas, mas, por exemplo, essa raiz aqui é o nosso nervio hipogloso ou 12º par cranial. Agora vamos observar as estruturas da cara posterior do bulbo raquídeo e temos um surco bem aqui no meio. É o nosso surco médio posterior. É o mesmo da medula espinhal. E ao lado temos dois fascículos, que são os fascículos posteriores. Eles vão estar divididos pelo surco intermédio posterior. O fascículo mais lateral, ele vai se dividir e vai formar uma eminência denominada de corpo restiforme, que vai formar parte do pedúnculo cerebeloso inferior. Os pedúnculos cerebelosos são essas estruturas que a gente vai ver na próxima aula. A outra estrutura que vamos observar é a protuberância, ou conhecida como puente de Barolho, que é uma gruesa formação nerviosa de aproximadamente 3 centímetros de altura, corresponde a sua cara anterior à la parte superior del clivus, que é essa porção do osso occipital. Seu límite superior é a fossa interpeduncular e o surco que se extiende a ambos lados de esta. E o límite inferior é o surco bulbopontino. Então, vamos observar os acidentes anatômicos que encontramos na protuberância, que vão ser a fossa interpeduncular. Ele tem esse nome porque ele está entre os dois pedúnculos cerebrales. Atenção, não confunda os pedúnculos cerebrales com pedúnculos cerebelosos. Junto a essa estrutura que delimita a parte superior da protuberância, a gente tem o surco superior dela protuberância. E por baixo, a gente tem o limite inferior, que é o surco bulbopontino. Bem aqui ao meio, a gente tem uma depressão na estrutura, que é o surco basilar. Esse nome basilar é devido à artéria basilar que passa exatamente nesse surco. Por último, a gente observa também um nervo saindo aqui pela lateral, que é o tronco do nervio trigêmino. A última estrutura da aula de hoje é o mesencéfalo, ou chamado de encéfalo médio. Ele se localiza bem aqui ao meio, por isso esse nome, e compreende os pedúnculos cerebrales, colículos superiores e inferiores, e o aqueducto del mesencéfalo, ou também conhecido como aqueducto de Silvio. Bom, os pedúnculos cerebrales são os que unem a protuberância com o hemisfério cerebral correspondiente. Esses são os pedúnculos cerebrales. E eles ocupam a incisura da tienda del cerebelo formada por el borde libre de la tienda del cerebelo. O único limite que a gente vai encontrar é o inferior, entre a protuberância. E se descreve 4 caras: anterior inferior, póstero superior, lateral e medial. Essa é a cara póstero superior. Ela vai estar constituída por uma lâmina tectal e debaixo se observa os pedúnculos cerebelosos. Os colículos são essas estruturas redondas aqui de cima. Temos os superiores e temos os inferiores. Os colículos superiores apresentam um centro de conexão óptica, reflejo de las vías ópticas e de las oculomotores. Já os colículos inferiores têm função sobre centros auditivos e reflejos acústicos. Então, colículos superiores direito e esquerdo tem centro de conexão e reflexos ópticos e dos oculomotores. E os inferiores, direito e esquerdo, funções de centros auditivos e reflexos acústicos.
E o aqueducto de Silvio, que é o vestígio da cavidade mesencefálica. Lembra das cavidades que falei no começo, que são os ventrículos? O aqueducto de Silvio é uma parte dessas cavidades, ela vai fazer essa conexão que está entre o terceiro ventrículo, por cima, e por baixo, pelo quarto ventrículo. Esse é o aqueducto de Silvio, nessa porção do mesencéfalo. Por cima, terceiro ventrículo, por baixo, o quarto ventrículo. Su calibre es más estrecho en su porción media que en sus extremos y se encuentra tapizado por membrana ependimária. Então a aula de hoje é isso, pessoal. Inscreva-se no meu canal para receber meus vídeos toda semana. Não esquece de deixar seu gostei e se tiver alguma sugestão, comente aqui embaixo. Na descrição do vídeo eu deixo o link do Passeio Direto, onde eu coloco esses conteúdos e também outros resumos de outros conteúdos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.